Olá pessoal, João Marcos mais uma vez aqui, trazendo esse livro, o livro do Henrik Fexeus, A Arte de Ler Mentes. Esse livro é sensacional, eu gostei porque ele é um livro de psicologia, ele traz muito de linguagem corporal, como que a linguagem corporal afeta os dias de hoje, como que a gente consegue fazer para identificar a empatia, através da empatia, o sentimento das outras pessoas, interpretar o que tem na mente dela. O Henrik Fexeus é sueco, ou seja, sempre que a gente for ler um livro, analisar bem, por exemplo, quem é o autor, de onde que ele está, de onde que ele mora na Suécia, por exemplo. Se a pessoa é sueca, a gente tem que entender que ele vive numa cultura totalmente diferente da nossa. O Arte de Ler Mentes, ele tem uma parte muito interessante. O título é bem forte, tipo, vou começar a ler mentes agora. Na verdade, o Henrik Fexeus traz vários fatores. Aqui no capítulo 1, ele vai falar a leitura da mente, definindo o conceito, que não é basicamente você identificar. Claro que não existe quem vai conseguir ler o que está passando na mente, mas você consegue interpretar, baseado em linguagem corporal e em empatia, em identificação de emoção, em noção de qual emoção a pessoa está sentindo, em que estado emocional ela está, e consequentemente isso é basicamente quase que ler mentes. Capítulo 2, empatia. Ele ensina como você tem empatia por uma pessoa, como a empatia pode te ajudar a encontrar uma melhor forma, como ela vai te ajudar durante a vida. É realmente muito bom. Empatia na prática. Empatia nada mais é do que você entender o sentimento da pessoa, compreender, saber qual é aquela emoção, agir da melhor forma para você conseguir fazer com que ela tenha, para que o diálogo flua de forma coerente, para que você não fique falando em um estado emocional, para que você não esteja ofendendo a pessoa sem saber, vamos dizer assim, né? Você fale para alguém que você sabe que está sentindo exatamente aquilo que você quer que ela sinta, você entende e você deixa o relacionamento, vamos dizer assim, para que crie-se um relacionamento de uma forma mais fácil, né? Quando você entende o sentimento da outra pessoa, o relacionamento fica muito mais próximo. Capítulo 4, sentidos e pensamento. Basicamente, aqui ele dá bastante dicas de como que o pensamento e como que funciona a mente das pessoas, e dá dicas de mindsets para você usar no seu dia a dia, configurações mentais para você entender as pessoas. 5. Emoções. Aqui eu acho que entra muita coisa. Emoções entra muito. Ele fala só um capítulo, mas tem livros inteiros só sobre emoções, porque emoções realmente é para você saber identificar por sinais mentais, físicos e mentais. Essa sua percepção de emoções vai te ajudar muito, e ele trata muito disso no livro. Ele, no capítulo 6, nunca é tarde demais. Ele traz bastante histórias no livro, e nesse capítulo 6 ele traz umas histórias para exemplificar como ele usou isso na vida dele. Ele fala, por exemplo, de viagens e situações rotineiras lá na Suécia, lá no país dele, que ele passava sobre essa situação. Capítulo 7, seja um detector de mentiras humanas. Aqui eu acho que ele fala de um assunto muito interessante. O detector de mentiras basicamente, ele ensina sinais físicos, sinais que as pessoas dão de que elas estão mentindo, sinais na argumentação delas, né, de que elas estão mentindo. Isso traz uma percepção de que, por exemplo, sinais de que quando a pessoa está contando para onde ela está olhando, por exemplo, se ela está olhando para determinado lado ou para determinado, para cima ou para baixo, enfim, aqui no livro vai ter uma forma de você entender. Às vezes a pessoa está criando aquela história na mente dela e não está buscando na memória que ela já é basicamente isso. E se ensina, tem umas imagens aqui no livro que mostram algumas linguagens corporais. Ele traz aqui exemplos, né? E ele mostra também como que cada emoção se manifesta. Por exemplo, se eu sinto desprezo, essa acentuação aqui nos lábios, se eu sinto raiva, o frangimento entre as sobrancelhas. Basicamente ele vai te ensinar e vai ter essas imagens demonstrando, né? E esse livro traz no capítulo 8, o sedutor inconsciente, como você paquera sem ao menos perceber. Ele fala sobre o inconsciente quando você está afim de uma pessoa, né? Ou quando você homem no caso, ou você mulher quando está perto de um homem que te atrai, ou você homem que está perto de uma mulher que te atrai. Como que acontece esse inconsciente, como que o inconsciente, os sinais inconscientes das pessoas acontecem. Capítulo 9, olhe profundamente nos meus olhos.
Ele fala sobre como você influenciar uma pessoa, mostrar que você está realmente falando a verdade e como o mentiroso age também, sobre a questão do olhar, né? E, enfim, capítulo 10, levantar âncora, como plantar e deflagrar estados emocionais. É basicamente quando você quer que uma pessoa tenha um estado emocional que você queira. Você quer causar raiva numa pessoa, você quer causar felicidade em uma pessoa, seja usando para o mal, né, para causar raiva e sentimentos ruins, como as pessoas fazem para deflagrar em outras pessoas esses sentimentos, né? Enfim. E o autor vai trazer vários exemplos também durante o livro. Acho que o mais legal é que ele é uma leitura bem rápida. Como eu sempre falo que livros têm essas letras, essa fonte aqui diferente daquelas que tem letrinha bem pequena. Ele é uma leitura bem interessante, então você vai... E a literatura que tem aqui dentro, que é tipo as histórias que ele traz do dia a dia dele lá na Suécia, e das experiências de um cara que é um psicólogo, tem muita experiência, e ele era mágico, né? Eu não falei no início, mas ele era mágico, ele já foi bastante coisa, ele era mágico, então ele tem muito disso de truque, né? De aprender truque. Ele sempre era um cara que tecnicamente enganava as pessoas com truques mágicos. Ele tem dos dois lados, né? De enganar as pessoas e de ajudá-las a usar seus sentimentos para o bem. E o capítulo 11, apareça. Basicamente ele mostra aqueles... É truque de aparência. É truque de você estar lá realmente. Você quer estar numa festa muito bem, você quer aparecer para as pessoas bem. E basicamente é isso que ele traz nessa parte do livro. Leitura da mente, capítulo 12. Basicamente o resumo do livro, e ele vai dando algumas dicas, alguns testes psicológicos, uns passo a passo para você identificar sentimentos em você e nas outras pessoas, né? E esse é o livro do Henrik Fexeus, Arte de Ler Mentes. Um livro que eu indico para qualquer pessoa que goste de entender a mente humana, que goste de psicologia. Não precisa necessariamente você estudar, não é um livro tão complexo, né? E por isso ele se torna um livro bem interessante para você que quer aprender um pouco mais sobre a mente humana e o comportamento. E ele tem outros 2 livros que eu ainda não li e quero ler. Se eu não lembro, é um sobre o poder da influência das pessoas, um outro também sobre esse mesmo tema de psicologia, de entender o comportamento e a mente humana. É isso aí, mais uma vez obrigado para você que acompanha nosso canal. Esse foi o livro Arte de Ler Mentes, do Henrik Fexeus.